Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o primeiro trimestre da minha gestação. Eu contei no vídeo passado sobre como foi esse processo de engravidar, como tudo começou, quais foram as dificuldades e tudo, e eu tive uma resposta muito legal de vocês. Muitas pessoas comentaram, muitas pessoas me mandaram mensagens super fofas e várias pessoas pediram para fazer esse vídeo, né, de diário de gravidez. E eu tenho assistido muitos diários de gravidez desde o início da minha gestação, então deu pra ter uma ideia mais ou menos de como fazer isso, como organizar os tópicos direitinho. Eu criei alguns tópicos. E como eu já tô na 16ª semana, né, já se passaram aí quase 4 meses, eu fiquei pensando em como fazer pra contar de todo esse tempo que passou, né, foram 16 semanas, é bastante coisa, bastante mudança. Então eu resolvi fazer esse primeiro vídeo, contando sobre todo o primeiro trimestre de gestação, e na verdade um pouquinho mais do primeiro trimestre, né, porque eu vou contar até a 16ª semana. E aí depois eu passo a fazer os diários com períodos mais curtos, né? De repente de 2 em 2 semanas, ou de 4 em 4 semanas. Então vamos ver como é que vai funcionar isso aí, ainda não tenho certeza, mas a gente vai levando e vendo o que vai dar. Então vamos lá, o primeiro tópico que eu preparei para esse diário foram os sintomas. Bom, como eu contei no outro vídeo, eu descobri a gravidez muito cedo, devia ter 4 semanas ou até menos um pouquinho, então eu não cheguei a descobrir com sintomas, né? Eu não tinha sintoma nenhum quando eu descobri, eu não estava sentindo nada, então eu realmente só comecei a sentir algum sintoma da gravidez coisa de uma semana depois de ter descoberto. Então eu anotei aqui algumas coisas para me ajudar, porque eu não sei se vocês sabem, mas a memória fraca, né? A cabeça ruim é um dos sintomas principais também da gravidez. Muitas mulheres ficam bem confusas nessa época e isso aconteceu comigo também. Eu fiquei bem aérea no início da gestação e a memória também, eu já não tenho uma memória boa normalmente e desde o início eu percebi que ela piorou. Então, coisas simples do dia a dia eu esquecia de fazer, ou alguém falava alguma coisa pra mim e eu claramente esquecia. Então esse aí foi um dos primeiros sintomas que eu percebi e que me acompanha até hoje, aliás, não acabou não. Outra coisa que começou aí com 5 semanas foi a sensibilidade. Eu comecei a perceber que eu fiquei muito mais sensível emocionalmente com qualquer coisa. Eu via um comercial na televisão e eu chorava, sei lá, eu ouvia uma notícia triste ou qualquer coisa assim, eu chorava. Então foi uma fase bem complicada assim de me relacionar com as pessoas, de ver televisão, de assistir filme, porque qualquer coisa me emocionava. Não era um sentimento de tristeza, era um tipo de emoção assim, não sei explicar. E esse sintoma me acompanha muito até hoje também. Teve uma fase aí, teve algumas semanas que eu não lembro exatamente qual, que isso deu uma parada. Eu comecei a reparar, gente, eu tô vendo um monte de coisa triste, tô lendo um livro triste, tô vendo um filme triste e não tô chorando. Eu não me lembro qual foi a semana. Mas teve um período curto aí que isso acabou, assim, isso cessou do nada. Eu parei de me emocionar com as coisas, eu até me senti um pouco fria nesse período, não lembro por que isso aconteceu. Mas enfim, depois voltou, agora eu já tô super sensível de novo, qualquer coisa eu choro. E é muito engraçado que tem coisas que vêm super do nada, assim. Às vezes nem é algo que eu vejo, é uma coisa que vem na minha cabeça de repente e aquilo me emociona, sabe? Outro dia eu tava na sala vendo televisão, não passou nada relacionado a isso. Mas do nada eu me lembrei que um dia eu vou perder minha avó. Eu tenho só uma avó, meus avós todos morreram, meus avós, minhas avós. Então eu tenho minha última avózinha, que vai ser bisa agora, eu tô muito feliz. E de repente me veio esse pensamento do nada mesmo, de que um dia ela vai morrer e eu não vou ter mais nenhum avô, nenhuma avó. E isso me deixou tão triste que eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto que você não tem ideia. Parecia que eu tinha perdido a minha avó, que ela tinha acabado de morrer. Mas não, foi só realmente os hormônios da gravidez. Mas esse é o tipo de coisa que acontece, só pra vocês terem uma ideia. Outra coisa aí desse início foi o sono. Sono e cansaço. Eu me sentia muito sonolenta durante o dia e muito cansada, porém eu não conseguia dormir. Eu podia dormir, eu conseguia, né, trabalhar em casa nesse período, e eu tinha a possibilidade de deitar na cama o horário que eu quisesse e tirar uma soneca, dormir um tempinho ou dormir o dia inteiro, mas eu não conseguia. Eu deitava na cama e eu rolava para um lado, rolava para o outro, me sentia muito cansada, mas não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu acho que foi um misto com a ansiedade, né? Que também foi um sintoma fortíssimo nesse início de gestação. A ansiedade me acompanhou desde o primeiro dia que eu descobri até pouco tempo atrás. Na verdade até hoje, né? Mas hoje mais amenizada. Mas no início a ansiedade era bizarra. Principalmente porque, como eu disse no vídeo anterior, eu tive um aborto espontâneo no início do ano, né? Eu tive uma gravidez anembrionária e
seguida de aborto espontâneo. Então, essa segunda gravidez foi uma coisa muito tensa, né? Teve um início muito tenso pra saber se ia dar certo, se não ia, se ia evoluir como deveria, se não ia. Então, até eu realmente ficar calma, até realmente eu ver o embrião, ouvir o coração batendo, até esse embrião evoluir, até chegar o dia do exame da translucência, que foi o que me deixou tranquila. Tudo isso levou um bom tempo e lidar com isso foi muito estressante e ansioso. Então, essa ansiedade me impedia de dormir, né, durante o dia. De noite eu dormia bem, eu não tive dificuldade de dormir de noite, não. Mas durante o dia, que eu me sentia realmente muito cansada, eu não conseguia dormir. E era bem estressante, porque eu ficava cada vez mais cansada. Porque eu acho que juntava todos aqueles sintomas físicos, né, que eu tava sentindo, com os emocionais e essa fraqueza, e eu não conseguia realmente focar em nada, fazer absolutamente nada. Foi um período bem difícil e eu fiquei muito tempo no quarto, deitada. Era só o que eu conseguia fazer, ficar deitada, rolando da cama de um lado pro outro. Às vezes eu conseguia ler um livro, mas eu não conseguia ler por muito tempo. Assistir alguns filmes, era uma coisa que me distraía porque o tempo passava. Então esse comecinho de gravidez aí juntou tudo, né? A parte emocional, a parte física, e foi bem complicado. Uma coisa engraçada também desse comecinho foi um gosto amargo na boca. Eu senti um gosto muito ruim na boca, como se eu tivesse comido, sei lá, um pedaço de ferro, um pedaço de metal, sei lá, alguma coisa assim, e eu ficava sempre com esse gosto na boca. Então tudo que eu comia tinha um gosto ruim. Eu podia comer a comida que eu mais amava na vida. Ela tava ruim. Eu fiquei um longo período aí comendo coisas ruins, comendo sem prazer, porque tudo tinha um gosto horrível. E até beber água era ruim, porque a água tinha um gosto amargo. Enfim, foi muito engraçado esse sintoma. Não imaginei que isso acontecesse, mas depois eu pesquisei na internet e vi que isso é super comum também, e nem sei por que exatamente. Mas acontece com muitas grávidas também nesse início. Sobre o peso, eu perdi 3 quilos nesse início de gestação. Do primeiro ao segundo pré-natal que eu fiz, eu tinha perdido 3 quilos. E a obstetra disse que era normal por conta dessa perda de apetite, essa dificuldade de me alimentar, esses enjoos e tudo. Então eu fiquei tranquila quanto a isso. E aí vamos agora para a 7ª semana. E, gente, sem dúvida, essa foi a pior semana pra mim. Na 7ª semana eu comecei a sentir uma dor de cabeça absurda. E eu nunca tive problema de dor de cabeça, assim, enxaqueca. Nunca senti nada desse tipo. Lógico, tinha uma dorzinha de cabeça de vez em quando, mas quando eu ficava muito tempo sem óculos ou assistia um filme com legenda sem óculos. Mas nessa 7ª semana eu comecei a sentir uma dor de cabeça insuportável. Aquela dor de cabeça no fundo dos olhos, sabe? E que fica latejando, fica aquela coisa insistente que não passa nunca. E eu não conseguia ficar em ambientes claros, né? Tudo pra mim incomodava e foi bem difícil essa semana porque eu lembro que começou na segunda-feira, foi justamente numa segunda-feira, e aí eu passei a semana inteira com essa dor de cabeça. E tava em obra aqui em casa. Eu lembro que justamente nesse período a gente tava fazendo obra pra trocar o piso aqui do nosso quintal. Então tava uma barulheira de quebrar piso, né, de cortar piso, aquela máquina que corta piso. E aí o que já tava ruim ficou insuportável, eu não conseguia viver com aquela dor de cabeça e aquele barulho insistente, eu não conseguia nem dormir, né, por causa do barulho. E foi bem difícil lidar com essa dor de cabeça, porque eu não sabia lidar com ela, né, eu não lido com dor de cabeça normalmente. Então eu fiquei bem assustada, assim, achei que tivesse alguma coisa errada, inclusive. Eu falei com a minha médica, ela me falou pra eu tomar Tilenol, que é um dos poucos remédios pra dor de cabeça que grávida pode tomar. Eu tomei e não adiantou nada, eu continuei com a dor de cabeça. Deu uma amenizada, lógico, mas ela continuava lá e eu não conseguia fazer nada. E até que eu não aguentei, no meio da semana, acho que quarta-feira, assim, eu fui no hospital, fui na emergência da perinatal. E aí lá eu falei pra médica fazer alguma coisa pra parar aquela dor de cabeça que eu não tava mais aguentando. Aí ela aplicou a medicação na veia e eu fiquei um pouco de repouso lá e aí teve um efeito melhor, né, por ter sido na veia. E consegui sobreviver até o dia seguinte, mas logo começou de novo a dor de cabeça. E eu tive que tomar de novo o Tilenol e eu realmente fiquei evitando muito, mais uma vez, tomar remédio, né. A médica disse que eu podia tomar o Tilenol, se não me engano, de 8 em 8 horas, mas eu tomava quando eu não tava aguentando mesmo, então no máximo uma vez por dia, e eu acho que nem isso, tinha dias que eu não tomei, e eu evitei realmente ao máximo, porque eu ficava com muito medo das medicações, né, interferirem em alguma coisa nesse início de gestação que é muito delicado, então a chance de aborto nesse período, né, de
desde o início até as 8 semanas são muito delicados, então qualquer coisa que pudesse interferir aí eu preferia evitar, então os remédios foram uma delas. Mas aí até o final de semana foi diminuindo a dor, foi melhorando, eu acho que lá pelo domingo mais ou menos tinha passado, eu parei de sentir a dor de cabeça e não tive mais desde então. Então foi uma coisa aí de uma semana inteira e foi bem complicado, bem doloroso aí, mas não voltou mais até agora, graças a Deus. Bom, aí chegou a esperada 8ª semana, a semana em que a gente sai um pouquinho aí desse risco de aborto do início, e eu comecei a me sentir melhor, o enjoo começou a diminuir, senti enjoo assim em períodos bem isolados do dia, mas era uma coisa rápida, logo passava, normalmente era quando eu ficava muito tempo sem comer. E a disposição melhorou, eu fiquei mais disposta, mas mesmo assim ainda fiquei bem lentinha, bem devagar, mas me sentia melhor assim fisicamente, sabe? A fraqueza melhorou, o cansaço deu uma melhorada também, mas mesmo assim ainda não estava no meu 100%. Nessa semana eu comecei a sentir alguma diferença no meu corpo, senti que meus seios estavam mais inchados, aumentados, minha barriga, apesar de não ter crescido, estava meio inchada. Foi a primeira vez que eu comecei a sentir alguma diferença física em mim, então eu senti que de repente eu pudesse ter engordado alguma coisa, ou era só o útero se expandindo, alguma coisa desse tipo. Nessa semana também eu comecei a ter uns sonhos muito esquisitos, assim, sonhos muito surreais, assim, eu sonhava com coisas super fantasiosas, foi bem engraçado, porque eu sonho bastante, mas eu não me lembro sempre dos meus sonhos. E eu nunca sonho em terceira pessoa, sabe? Sempre sonho quando é comigo ou alguém que eu conheço. Enfim, eu comecei a ter sonhos como se fossem filmes, e isso nunca tinha acontecido comigo antes, e foi bem engraçado, assim, era bem divertido de manhã lembrar desses sonhos, quando eu conseguia lembrar. De 9 para 10 semanas, o meu apetite melhorou, eu comecei a comer bem de novo, comecei a ter vontade de comer as coisas, aquele gosto metálico deu uma sumida, então eu conseguia ter prazer em comer, comecei a comer com gosto. E foi nesse período que eu descobri o sexo, né, do bebê, descobri que era uma menina, e isso me deixou tão mais tranquila, assim, me deu uma paz tão grande, que eu acho que isso ajudou, né, na coisa da ansiedade, e isso consequentemente ajudaram nos meus sintomas físicos. Então foi uma semana bacana e foi legal, e foi justamente a semana também que eu viajei. Eu fiquei até bastante ansiosa com isso, eu já estava com uma viagem marcada lá pro Mato Grosso do Sul para visitar o pai do Igor, que tá morando lá. Então eu não tinha muito como cancelar essa viagem e fiquei muito apreensiva aí sobre viajar de avião, né? Seriam 2 aviões para ir, 2 para voltar. Então eu fiquei bem confusa aí se isso era possível, se não era, se era arriscado, se existia qualquer tipo de risco. Como vocês já estão sabendo, eu não queria arriscar de jeito nenhum. Então eu conversei bastante com a minha médica, pesquisei muito na internet e decidi ir mesmo assim. Ainda tinha essa questão de febre amarela, né, mosquito e tudo. Então eu fiquei bem preocupada, mas mesmo assim decidi ir. Foi muito legal, foi muito bacana até para eu sair de casa, pra eu ver gente, pra eu me relacionar com outras pessoas e sair um pouco desse buraco que eu tava, né, de isolamento dessas primeiras semanas, né, que eu me sentia tão mal fisicamente que eu não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. Então dar essa viajada, espairecer um pouco, foi muito bom pra mim, assim, porque eu consegui me animar um pouco, foi bem legal. Bom, e aí vem a 11ª e 12ª semana, né, onde foi o período aí, mais ou menos onde eu fiz a translucência nucal. Fiquei mais tranquila, depois disso a ansiedade meio que deu uma passada, eu melhorei muito nessa questão do nervosismo, ansiedade, então eu fiquei mais calma, os sintomas melhoraram, parece que realmente é um reloginho o nosso corpo na gravidez e tudo passou, sabe? Eu não senti mais enjoo, não senti mais dor de cabeça, o cansaço e o sono é uma coisa que é bem constante, mas é bem menos intensidade em relação ao início. A minha disposição voltou, eu não voltei a trabalhar 100%, consegui focar 100% nas coisas, mas eu tenho conseguido levantar de manhã, sair da cama, tomar meu banho, me arrumar e viver o dia dentro do possível naquele dia. Tenho dias bons, tenho dias ruins, tenho dias de muito cansaço, dias de muita disposição, é bem inconstante, assim. Mas em geral ficou tudo ótimo a partir da 11ª semana e eu não senti mais nada, assim, de relevante. E só agora, a partir da 15ª semana, que eu comecei a ter um pouco de sensação de desmaio, sabe? De fraqueza de novo. E aí teve um episódio, né, que foi agora na 15ª, em que eu suspeitei que minha pressão estava muito alta. Eu tenho aqueles aparelhinhos de pulso, sabe, que aferem a pressão em casa.
E num desses dias que eu tava me sentindo meio esquisita, eu aferi a pressão e deu 14/9. E aí eu achei estranho, né? Porque minha pressão normalmente ela é baixa, ela não é alta. Então achei esquisito, fiquei acompanhando tudo e ela foi só aumentando. E no dia seguinte eu fiquei bem assustada que ela deu 16/11. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu resolvi na emergência, né, pra ver se estava tudo certo, pra eles aferirem lá e conferirem se estava realmente alta a pressão ou não. E não estava, né, chegando lá a enfermeira aferiu, depois a médica aferiu de novo e estava dentro do normal, 12/9. E aí eu acho que os sintomas que eu senti, né, aquela fraqueza, aquela sensação de desmaio, era mais da minha ansiedade ao ver que minha pressão estava alta do que realmente da pressão estar alta, porque ela não estava. E aí por enquanto é isso. Agora eu vou falar sobre o segundo tópico que eu criei, que é compras pra mim. O que eu comprei pra mim nessa gestação? Bom, até agora eu comprei esse creme aqui, que é o creme da linha gestante Maternité da Payot, que é pra evitar estrias, né, essas coisas nessa fase em que a barriga tá crescendo. Não vou dizer que estou usando diariamente, porque sou um pouco desleixada com isso, mas sempre que eu lembro eu passo. Eu acho que como a barriga não cresceu muito ainda, eu ainda não dei muita importância pra isso. Mas eu acho que conforme a minha barriga for crescendo, eu vou começando a perceber a importância de passar isso aqui todo dia direitinho. Mas comprei isso aqui, gostei muito do cheiro, muito cheirosinho, a textura também é muito boa. E, enfim, eu vi algum vídeo no YouTube, alguém recomendando isso aqui, e aí comprei. E até agora não tem muito o que dizer, né? Quem sabe futuramente. Comprei também o Bio Oil, né, que é famosinho aí da galera, mas eu não usei porque eu li em algum lugar, eu vi em algum vídeo, alguma coisa assim, alguém falando que não era bom na gestação usar ou alguma coisa assim. Então eu estou esperando pra perguntar pra minha obstetra se eu posso usar ou não. Então eu vou levar semana que vem, perguntar pra ela se eu posso usar isso aqui ou não. E a melhor compra que eu fiz pra mim, né, nessa gestação, foi isso aqui, gente. É o Angel Sounds, que é um aparelhinho de Doppler fetal, que é pra você escutar o coração do bebê. Sim, você consegue a partir, acho que da 10ª semana, 11ª semana, alguma coisa assim, você consegue, com esse aparelhinho aqui, ouvir o coração do seu bebezinho. Então você passa um gel, aquele gel de ultrassonografia, sabe, na barriga, e aí passa isso aqui lá e vai procurando e ouve o coraçãozinho do bebê. Isso aqui é muito legal. Depois, de repente, eu faço um vídeo só mostrando como ele funciona. Gente, isso aqui foi maravilhoso pra mim, né, nesse início, pra eu saber que tava tudo bem com o meu bebê. Então, sempre que eu sentia alguma coisa estranha, ou sempre que, sei lá, eu tava preocupada ou ansiosa, eu parava tudo que eu tava fazendo e ouvia o coração do bebê. E, nossa, olha, sinceramente, gente, comprem isso aqui, é uma maravilha. Eu comprei no Mercado Livre, lá vende bem baratinho, acho que eu paguei uns R$120, com frete grátis, alguma coisa assim. Ainda vem um pouquinho de gel. Mas esse aqui vende em outros lugares também, e é importado, você pode comprar de fora, mandar trazer, enfim. É super fácil de achar, só digitar lá, Angel Sounds. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Fora isso, pra mim, eu comprei algumas roupas. Eu parei de usar calça jeans, já desde o início, não sei porquê, porque elas ainda cabiam em mim, mas eu me sentia meio desconfortável, sabe? Uma sensação meio que de poder estar machucando o bebê, então eu parei de usar calça jeans. E aí eu comecei a comprar calças larguinhas, sabe? Sempre gostei de calças largas, assim, de malha ou de viscose, então eu comprei algumas calças desse estilo. E que mais? Os croppeds, esses croppedzinhos aqui, ó, esse aqui inclusive eu comprei. E como essas calças são bem cintura alta, assim, comprei um de cada cor desse aqui, tem uma coleção. Então são coisas que são confortáveis, né, pro dia a dia. Bom, o tópico 3 é compras para o bebê. Gente, isso aí é realmente complicado de mostrar nesse vídeo, porque vai ficar muito longo. Então eu vou mostrar só algumas coisinhas assim pra vocês entenderem mais ou menos como é que é a situação. Então, ó, só algumas coisinhas pra vocês verem. Depois, de repente, eu faço um vídeo mostrando tudo que eu comprei. Não sei se seria legal, se vocês gostariam, mas se gostarem, deixa aqui nos comentários que de repente eu faço. Mas olha que coisa fofa, gente. Olha isso aqui. É um vestidinho super fofo. Esse aqui eu comprei no AliExpress. Também comprei muitas coisas no AliExpress. Já faz mais de um mês, então tá começando a chegar as coisinhas. Então todo dia o carteiro bate aqui pra entregar alguma coisinha. E isso é muito legal. Então esse daqui, ó, eu comprei lá no AliExpress. Esse macacãozinho também comprei no AliExpress. Olha só que fofo, super minimalista. E o tecido é muito bom, gente. Eu fiquei muito impressionada com as coisas da China, porque eu achei que fosse ser meio vagabundo, né? O tecido meio ruim e tal. Com roupa de adulto eu já comprei, não gostei muito da qualidade.
Mas as roupas de criança são todas muito bem feitas e uma qualidade boa. Eu fiquei realmente surpresa. Olha essa fofura aqui. Que coisa linda, gente, sério. É um conjuntinho de calça e a roupinha aqui, o casaquinho com capuz. E olha só, e como a Aurora vai nascer em março, então já vai pegar aí um período de frio, né, de inverno. Então eu tô tentando me planejar aí pra comprar umas coisinhas ainda de verão, porque ainda vai estar quente em março, aqui no Rio, mas depois já começa o frio, então tem que ver direitinho em que fase ela vai estar. Eu ainda não organizei essas coisas. Tô comprando as coisas meio aleatoriamente, assim, então eu acho que isso não vai dar muito certo não, mas a gente depois se organiza. Esse aqui eu comprei numa feirinha local, também aqui no Rio, muito fofo, achei super fadinha, sabe? Super fofinha, assim, super hippie. E é bem pequenininho esse aqui. Essa coisa fofa aqui, gente, é um cropped de flamingo. Olha que coisa fofa, sério, não aguento. E ele faz conjunto com a calcinha, que é essa calcinha aqui, rosinha. Olha isso, gente, sério, imagina a criança andando com isso aqui em casa. Não aguento não. Gente, isso aqui eu não comprei, isso aqui eu ganhei da Fábio, uma amiga nossa que foi pra Tailândia e trouxe essa calça saruel, super, sabe, étnica e linda pra Aurora. E cara, essa garota vai ser muito estilosa, já tô até vendo. Imagina uma criança numa calça saruel, gente, uma mini calça saruel. Amei isso aqui, gente. Obrigada, Fábio. Temos macacãozinho fofo também, olha que coisa linda essa estampa. Super fresquinho também pro calor. Que vem com uma faixinha. Olha esse macacão listrado com ombros. Olha esses ombros. Super diva. A Aurora vai arrasar nesse macacão aqui. Eu amei esse macacão listrado. Fora isso, não vou mostrar todos, mas comprei essas toalhinhas aqui, né? Esses negócios aqui. Que é isso? Coeiro. Não sabia que existia essa palavra. Coeiro. Comprei um monte desses troços assim. Minha mãe também me deu vários. Ela tá me explicando aos poucos pra que servem essas coisas. E aí já tem um monte, tem vários aí que as estampas nunca são muito bonitinhas, né? Eu não gosto dessas estampas muito frufru não. Mas eu não encontrei nada liso, nada muito básico, então tô comprando essas coisinhas assim mesmo. Comprei também aquelas toalhinhas, né? Toalha pra secar, que tem aquele capuzinho, comprei algumas outras coisas. Ah, são muitas coisas, eu já tô bem perdida. Uma coisa super fofa que a gente ganhou pro quartinho da Aurora, da nossa amiga Amanda também, querida, que foi para a África. Gente, a Aurora é muito internacional, muito chique, né? Então ela trouxe da África, lá da Tanzânia, esse mobile aqui super artesanal, super feito à mão e de bichinhos africanos. Olha que lindo, gente, sério, eu amei muito isso aqui. E é bem no estilo que eu quero fazer o quarto da Aurora, uma coisa bem rústica, bem natural, com elementos naturais, madeira, enfim, eu acho que isso aqui, ó, palha, eu acho que super vai combinar. E a Amanda nem sabia que esse era o estilo que eu queria seguir e ela trouxe isso aqui. Achei muito carinhoso, muito fofo e amei. Lá na feira de gestante bebê também comprei essas almofadinhas aqui, ó. Na verdade, comprei não, ganhei da vovó, da Aurora, minha mamãe. Comprou essas almofadinhas aqui de solzinho, gotinha e nuvenzinha para a Aurora. E a maior coisa que eu comprei até agora foi isso aqui, que chama ninho. Olha só, não sei nem se dá pra ver. Vai dar pra ver aí nesse vídeo? Eu já nem sei se vai dar pra ver, mas ó, é um ninho que eles chamam isso aqui de ninho. Bom, o próximo tópico é sobre pensamentos e dúvidas. Eu criei esse tópico pra falar um pouco sobre o que tá passando na minha cabeça no momento, né, o que eu tenho pensado, o que eu tenho refletido, pesquisado. Então, o que realmente está passando agora no momento na minha cabeça é sobre parto, dúvidas sobre parto. Tenho pesquisado muito, tenho lido muito, comprei alguns livros, estou em alguns grupos de Facebook e tenho conversado com muitas pessoas. E esse é um tema muito delicado, então eu quero estar realmente informada sobre todas as possibilidades. Então se vocês tiverem alguma dica de leitura, link, site, vídeo, qualquer coisa sobre o assunto, deixem nos comentários pra mim, que eu vou adorar ler e me informar cada vez mais. O próximo tópico é para falar sobre os próximos planos. Quais são os próximos planos? Para que eu tô ansiosa? O que eu quero fazer agora? E agora, gente, a ansiedade maior, o plano que a gente não para de pensar é sobre o quartinho da Aurora. Então a gente já tá começando a planejar os móveis, a gente tá pensando se vai fazer móveis planejados ou se vai comprar móveis prontos, tipo de berço, tipo de decoração, enfim, já tem muitas ideias na cabeça, muitas coisas. E também se vocês tiverem sugestões aí, ideias, deixem nos comentários, a gente vai adorar saber.
E temos planos de fazer vídeos, né, contando sobre todo o processo de reforma que já começou no quartinho da Aurora. A gente já fez algumas modificações lá, algumas adaptações. Então a gente vai mostrar aí tudo pra vocês, o passo a passo dessa reforma e da transformação no quartinho dela. E é isso, gente. Esse vídeo com certeza vai ficar longo, mas é porque vocês entendem, né? Foram várias semanas acumuladas, muita coisa pra falar, e os próximos com certeza vão ficar mais curtinhos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixa seu curtir aqui no vídeo também pra eu saber se vocês gostaram também desse tipo de conteúdo. Pra saber se eu continuo fazendo ou não. Enfim, sugestões de novos vídeos sobre esse tema também. Já tenho algumas ideias, mas deixem suas sugestões aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esse comecinho de gravidez que tá sendo muito maravilhoso pra mim, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.